Neste curso, a Feminismos Plurais se junta ao YouTube em uma parceria especial para oferecer o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. E fica também aqui o meu agradecimento à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo apoio institucional. Idealizado por mim, o curso apresenta a proposta do jornalismo contra-hegemônico, sua história, seus pressupostos epistemológicos e seus desafios para o futuro. Olá, eu sou Djamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais e autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Monó Antirracista e Cartas para Minha Avó. Nesse vídeo, eu apresento a segunda aula do curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. A ideia desse curso é promover e incentivar iniciativas e práticas de jornalismo que sejam contra a hegemonia, isto é, contra as forças que detêm o poder econômico e político da sociedade e que usam esses poderes para gerar silenciamento sobre grupos marginalizados, levando à exclusão de pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTs, as populações indígenas e os povos e lideranças de axé. O assunto desse vídeo é central para a discussão sobre a constituição de um jornalismo contra-hegemônico, porque antes de rompermos com a hegemonia, precisamos entendê-la. E aqui eu enfatizo uma informação que eu já disse em outros vídeos desse curso, que essa formação foi pensada para jornalistas e outros profissionais da comunicação, mas que ela também tem como objetivo alcançar um público mais amplo. Vocês vão ver ao longo de nossas aulas como o jornalismo contra-hegemônico conta com a contribuição da sociedade para construir alternativas à mídia hegemônica. Bom, vamos começar falando justamente sobre o conceito que orienta a nossa reação aqui, a hegemonia. O pensador Antônio Gramsci, que é referência nesse debate, destaca que a hegemonia se baseia no consentimento. Por isso, aqueles que detêm os poderes econômicos e políticos se dedicam também à consolidação de uma ideologia para que ela seja tão naturalizada e incorporada ao senso comum que consiga ser adotada como visão de mundo pelo máximo de pessoas. E a imprensa tem um papel importante na consolidação dessa hegemonia. Por isso, quando propomos um jornalismo contra-hegemônico, estamos propondo uma ruptura com estruturas sedimentadas que geram conformidade com desigualdades e processo de exclusão e silenciamento. Aí você deve estar se perguntando o que é necessário para ter um jornalismo contra-hegemônico. Bom, o primeiro passo é se reconectar com o compromisso do jornalismo, com o interesse público e com a verdade. Nesse processo, é importante reconhecer o limite da hegemonia e buscar novas formas de narrar o presente. Se nós pesquisarmos sobre o funcionamento da mídia tradicional, vamos perceber que o controle das empresas se divide em grupos restritos, que são donos dos principais veículos de comunicação do Brasil, que, por sua vez, são aqueles com maior audiência, alcance, circulação e popularidade, assim como acumulam mais fontes de financiamento. Os interesses privados no comando desses veículos são variados, mas chama a atenção que diversos grupos políticos e religiosos também têm acesso a canais de informação. Nessa disputa, algumas vozes têm poder e outras são silenciadas. Ainda pensando nesse desequilíbrio de forças, o tratamento dispensado aos povos de axé é escandaloso. No caso da TV aberta, que é muito popular no nosso país, religiões de matriz africana continuam sendo afastadas dos microfones e até mesmo demonizadas. São célebres e contínuos os ataques e as campanhas de descredibilização movidas até mesmo com a anuência das direções de emissoras, que utilizam a fé para destilar ódio e incitar violência. Esse é um problema grave, que ameaça a democracia e expõe o uso da mídia para a perseguição religiosa. Muitos ataques dirigidos a lideranças de axé aconteceram em emissoras de TV que possuem concessão pública. Ou seja, é como se essas empresas e os comunicadores que fizeram os ataques usassem a permissão do Estado para agredir toda uma população. E isso é inadmissível.
Essa situação é grave porque expõe a disparidade de força entre os discursos que circulam na imprensa. O babalorixá Sidney Nogueira, autor do livro Intolerância Religiosa, da coleção Femininos Plurais, defende que o jornalismo deveria dar mais espaço às religiões perseguidas. E lembra que muitas vezes as lideranças de axé só aparecem em espaços de grande alcance, como a TV, quando conseguem direito de resposta depois de uma agressão. E por que isso acontece? Porque eles também representam forças contra-hegemônicas. O direito à fé das lideranças e das populações de axé é ameaçado e negado porque eles possuem menos poder econômico e político. Por isso que é tão importante que as religiões de matriz africana recebam apoio e que a intolerância seja denunciada pela imprensa e punida nos órgãos responsáveis. Ao mesmo tempo, precisamos também normalizar a participação e a representação de lideranças e pessoas de axé, até porque, se noticiarmos apenas episódios de violência, sem a devida problematização das raízes históricas desses fatos, cria-se uma sensação de que certas rotinas já foram banalizadas, o que pode levar à naturalização dessas práticas de preconceito. Ainda falando em hegemonia, alguns veículos têm feito algum esforço no sentido de incorporar novas vozes. O debate sobre diversidade tem avançado e é essencial, sobretudo na mídia hegemônica, que costuma ter mais dificuldades de incluir. No entanto, mesmo com os esforços, muitos grupos continuam de fora desse recorte, sendo as mulheres negras um dos públicos mais invisibilizados. Nesse ponto, eu acho importante lembrar que uma iniciativa modelar da qual fiz parte foi o Blogueiras Negras. Esse portal mobilizou diversas ativistas e pensadoras negras em torno de temas relevantes para o nosso bem-estar e nossa militância. Eu comecei a escrever pela primeira vez em blogs no Blogueiras Negras. No Blogueiras Negras tem florescido muitas experiências de aprendizado sobre o fazer jornalístico, sobre jornalismo de opinião e colunismo. Não por acaso, a proposta do Blogueiras Negras influenciou diversos veículos que se inspiraram nessa iniciativa para produzirem suas pautas e buscarem fontes especialistas que não estavam no radar da mídia tradicional. Pensando nessa difusão de novas vozes, eu queria enfatizar a importância das mídias sociais e de um processo de democratização da internet que vem acontecendo desde os anos 2000. Porque essas ferramentas propiciadas pela tecnologia facilitaram a criação de espaços para a organização de mulheres negras, por exemplo. Em 2013, quando o blog surgiu, muitas escritoras puderam mostrar seus trabalhos. E nós promovemos várias campanhas que foram organizadas no portal. Um exemplo foi a Nega Real, que foi criada em protesto a uma série de uma grande emissora de TV brasileira, na qual apareciam vários estereótipos sobre as mulheres negras. Essa criação de um roteirista homem e branco era contraproducente em relação a inúmeros debates que fazíamos sobre a exploração dos corpos das mulheres negras. Graças ao alcance das redes, essas representações, que sempre foram problematizadas, puderam também ser respondidas à altura, com produção de pensamento e reação rápida. Fizemos e ainda fazemos escola. Outro passo importante para construirmos um jornalismo contra-hegemônico é pensarmos em tipos de viabilização econômica. Esse é o caminho trilhado, por exemplo, por iniciativas apoiadas por campanhas de financiamento coletivo. Muitos projetos de jornalismo utilizam a assinatura, a contribuição mensal ou mesmo campanhas de arrecadação para colocar na rua um projeto específico, que pode ser uma grande reportagem para ser lida em diferentes formatos, como o podcast, o audiovisual e mesmo o tradicional jornal impresso. Esse campo do jornalismo independente é muito rico em possibilidades e oferece contraponto ao chamado jornalismo tradicional, que costuma ser financiado por grandes empresas que possuem interesses que são contraditórios com relação a muitas notícias que queremos acompanhar. Vou dar um exemplo disso na prática. Imagine uma grande rádio de uma cidade e que um dos proprietários ou anunciante também seja acionista de uma construtora. Bom, nessa rádio, nenhum empreendimento dessa construtora vai poder ser criticado. Se houver uma investigação sobre algum crime ambiental dessa construtora, por exemplo,
é pouco provável que essa rádio irá noticiá-lo, porque iria ferir os interesses dos poderes econômicos dessa rádio. Por conta do risco de criar embaraço a quem anuncia ou é dono do veículo, uma notícia pode deixar de ser dada. São engrenagens como essas que precisamos entender para perceber que o financiamento dos veículos de comunicação é uma discussão necessária para a gente pensar uma outra forma de fazer jornalismo. E o público, que somos todos e todas nós, consumidores de notícias, nós temos um papel importantíssimo na construção dessas iniciativas independentes. Precisamos nos engajar e fazer com que elas se tornem sustentáveis, divulgando e gerando orçamento para que os jornalistas e demais profissionais que criam esses empreendimentos possam mantê-los com dignidade e força para enfrentar a hegemonia. Pensando agora em uma iniciativa que deu certo, eu cito o De Olho dos Ruralistas. É um observatório das atividades do agronegócio no Brasil. Enquanto muitos veículos retratam somente o impacto econômico do agronegócio, a equipe do De Olho nos Ruralistas acompanhou os impactos sociais e ambientais desse setor. Eles investigaram questões cruciais como o desmatamento, a expulsão de camponeses, a violação de direito dos povos indígenas e os reflexos da exploração dessa atividade, como os alimentos com agrotóxicos. Iniciativas assim desvelam informações e recolocam o jornalismo no lugar de interlocutor comprometido com o interesse público. Afinal, alimentação, meio ambiente e saúde são temas que interessam a todos e que não podem ser minimizados em função de interesses empresariais. Agora, para aprofundar esse debate sobre hegemonia, a gente vai receber outra contribuição super especial de um professor da plataforma Feminismos Plurais. Olá, Djamila. Olá a todas as pessoas que nos acompanham por aqui. Meu nome é Thiago Teixeira, eu sou professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas e também professor da plataforma Feminismos Plurais, esse espaço que tem contribuído de forma significativa para que a gente possa, através da educação, construir uma nova realidade, sobretudo comprometida com pactos antirracistas, antimisoginia e contrários aqui aos processos de violação que ainda se estruturam nas nossas experiências sociais. E nesse sentido, é muito importante que a gente denuncie ou apresente, a partir de uma crítica profunda, o que é a hegemonia, pensando que essa realidade ideologicamente fabricada a partir de múltiplos discursos, de dispositivos de poder, retroalimenta uma posição de mundo que determina quem pode dizer, quem não pode dizer, quem pode ser reconhecido como humano versus quem não pode. Ou seja, a hegemonia tem como princípio alimentar uma percepção de mundo, fomentar uma percepção de mundo que se mantém associada a uma memória colonial que hierarquiza sujeitos, saberes e corpos, definindo, então, por meio do controle, da gestão do corpo, das imagens, dos sentidos e dos saberes, lugares de manutenção de exclusões sociais. Portanto, Djamila, eu gostaria que a partir dessa reflexão, de pensar a relação entre hegemonia e poder, hegemonia e exclusão, você pudesse, então, nos responder à importância de pensar processos contra-hegemônicos como um compromisso ético também de combate à violência, pensando que um dos propósitos, talvez, dos discursos hegemônicos, dentre tantos outros propósitos de violação, tem a ver com a perpetuação de sistemas de exclusão por meio da destruição simbólica e da destruição objetiva de sujeitos, seja nos mais variados espaços, inclusive a partir da construção das narrativas. É isso. Um forte abraço, Djamila, um abraço para todas as pessoas que nos acompanham também. Obrigada, Thiago. Excelente a sua pergunta, professor. Essa questão é muito importante, porque nos leva para o debate sobre os enquadramentos midiáticos. Nas manchetes do noticiário policial, é comum acompanhar essa diferença de tratamento dado pelos veículos. Um jovem negro e periférico costuma ser descrito como traficante. Se é de classe média, a manchete fala em estudante preso por porte de drogas. Vejamos exemplos concretos. Primeira manchete. Polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza.
Segunda manchete. Polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio. Percebem? O pertencimento racial, a classe social e o gênero determinam uma forma de tratamento para suspeitos de crime na imprensa. E esse debate é essencial para modificarmos a abordagem à política de combate às drogas. Porque essas políticas que costumam ser adotadas na área da segurança pública costumam ser romantizadas na imprensa, negando o seu potencial de criminalização e violência contra a juventude das favelas e periferias brasileiras. E falando ainda em enquadramento e abordagem jornalística, quero lembrar um caso de 2014, quando Cláudia Ferreira da Silva foi baleada e morta numa operação da Polícia Militar no Morro da Congonha, zona norte do Rio de Janeiro. Ela teve o seu corpo colocado no porta-malas do carro da polícia. Enquanto os agentes dirigiam, o porta-malas abriu e seu corpo foi sendo arrastado pelas ruas. Os policiais que cometeram o ato responderam judicialmente, apesar de ninguém ter sido condenado. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que em vários veículos jornalísticos ela foi tratada como a arrastada, sem nome, sobrenome e dignidade. Ela, que era uma mulher negra e mãe, foi baleada quando ia comprar pão para sua família. Então a gente percebe, a partir da pergunta do professor Tiago, a importância, de se discutir esse olhar colonial sobre os corpos negros, a própria construção do outro. O que é o outro? Aquele que não é humano, aquele que não é racional. A população negra sendo colocada em oposição ao homem branco, que acaba sendo esse paradigma moral, intelectual, político. Muitas intelectuais e muitos intelectuais refletiram sobre isso, Grada Quilomba, Achille Mbembe, da importância da gente refletir que isso não é meramente uma construção teórica. Aquele que é construído como outro, ou seja, de forma desumanizada, vai ser tratado de forma desumanizada. Essa ligação direta da forma como nós pensamos esses grupos. Justamente por isso que a gente precisa de outras epistemologias que pensem essas populações a partir de um lugar de humanidade, porque isso impacta diretamente na forma como essas pessoas serão tratadas. E o caso da Cláudia é um caso emblemático para a gente entender as consequências dessa construção colonial, a forma como ela foi desumanizada. E como nos ensina Lélia Gonzalez, mulheres negras precisam ter nome e sobrenome, senão o racismo dá o nome que quiser. É nesse sentido. E qual é o nome que o racismo dá? Colocando nessa condição de objeto, de não humanidade. Então essa reflexão é muito importante para que jornalistas, pessoas que trabalhem com a mídia, não reproduzam isso. Porque isso saiu em várias manchetes, foram várias matérias retratando Cláudia como a arrastada, esquecendo que ela era uma pessoa, um ser humano, uma mãe, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que vivia no Rio de Janeiro, que tinha uma história. Então esse ponto é muito importante da gente refletir. Sobre essa questão da Cláudia Ferreira de segurança pública, eu recomendo aqui o livro da professora Juliana Borges, Encarceramento em Massa, que é o segundo título da coleção Feminismos Plurais. A professora Juliana, a partir de uma reflexão feminista negra, ela vai explicar as estruturas do sistema carcerário no Brasil e as consequências dessa política de drogas no país. Então, um livro muito importante para quem quer se aprofundar sobre esse tema, sobre esse assunto que ainda é tão difícil de ser debatido no país. Então, essa situação é muito grave, porque ela escancara a diferença de tratamento. Essa abordagem que criminaliza a vítima tem origem não somente na falta de apuração, mas também nos estereótipos que os jornalistas reproduzem na construção das narrativas que estão comprometidas com a hegemonia política. E cabe ainda enfatizar como um problema a ser superado é a dificuldade na apuração nesses casos envolvendo o Estado, pois muitos profissionais não costumam questionar a versão oficial. Mas quando o Estado comete um crime, a imprensa precisa agir para que a sociedade possa exercer seu papel cívico-democrático. Olá, Djamila Ribeiro. Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago Vinícius.
Atualmente estou na coordenação pedagógica da plataforma Feminismos Plurais, a maior plataforma de conteúdo antirracista no Brasil, o nosso quilombo virtual, não é mesmo, Djamila? E também sou professor de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Gostaria de dizer que me sinto muito feliz em poder participar desse curso sobre jornalismo contra-hegemônico, especialmente porque esse tema esteve muito ligado às pesquisas que fiz no doutorado. Parte da pesquisa eu fiz aqui no Brasil, parte eu fiz nos Estados Unidos e que resultou num livro, Desigualdade Racial Midiática. Naquele momento, Djamila, eu queria entender um pouco melhor aquilo que usualmente no Brasil nós chamamos de concentração econômica dos meios de comunicação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um grupo reduzido, um grupo diminuto de pessoas detém a propriedade dos meios de comunicação em massa. Como, por exemplo, rádio, televisão, jornais, revistas, impressas ou não, enfim. E isso tem reflexos importantes. Por quê? Porque nós vamos ter um grupo reduzido de pessoas que tem um alto poder econômico que vai dizer o que é e o que não é notícia. E se ela é notícia, como que ela deve ser pautada. Havia um consenso dos pesquisadores e das pesquisadoras de que no Brasil, de fato, há esta concentração econômica. No entanto, o que eu percebi na literatura brasileira e também na literatura estrangeira era que pouco se falava sobre a concentração racial desses meios de comunicação. Ou seja, para além da concentração econômica, de uma elite financeira como proprietária dos meios de comunicação, existe também a concentração racial. Afinal de contas, Djamila, quem são os proprietários dos meios de comunicação em massa, não é mesmo? Bom, feita esta breve introdução e que também é uma provocação, eu gostaria de saber de você, Djamila, como que esse tema, a concentração econômica e racial dos meios de comunicação, se liga, está relacionada com o tema hegemonia. E como que isto impacta na vida da população brasileira, especialmente a população negra, a população de mulheres, a população LGBTQIA+, enfim. É isso, a minha pergunta é esta, desejo a todos e todas um excelente curso. Obrigada, professor Thiago Vinícius, você que coordena esse trabalho incrível que vem sendo feito na plataforma Feminismos Plurais. De fato, a situação da concentração de renda nos meios de comunicação é uma discussão fundamental. Então, essa resposta ela pode ser entendida a partir das reflexões que o professor Osmar Teixeira Gaspar, no seu livro Mídias, Concessões e Exclusão, nos traz, que é um autor que nós vamos trabalhar aqui nas próximas aulas. O professor Gaspar ele traz essa importância de discutir, professor Thiago, a concentração de renda. E que, na verdade, é necessário nomear quem é esse grupo que detém esse poder. Então, o professor ele traz um conceito muito importante quando ele fala da censura das populações negras nos espaços midiáticos, que há uma censura que beneficia o grupo social branco masculino. Então, ele diz que quem é representado é aquele que vai ser fortalecido economicamente. Então, a gente tem duas questões aqui. Esses homens brancos ricos que detêm o poder, que detêm esse poder econômico e concentram, então é uma concentração econômica, racial e de gênero, e esse grupo vai beneficiar também pessoas que vêm desse grupo social. Quando, por exemplo, numa redação somente se tem jornalistas brancos, isso significa dizer que é o grupo racial branco que está sendo fortalecido economicamente. Então, quem detém o poder também fortalece economicamente aqueles e aquelas que se parecem com eles. Se numa novela, por exemplo, o professor Osmar Gaspar mostra no seu livro, se numa novela todos os atores são brancos, esses atores depois vão fazer campanhas de publicidade, vão ganhar muito dinheiro. É o mesmo grupo que segue sendo fortalecido economicamente. Quem é representado é fortalecido economicamente. Então, essas dimensões são muito importantes de se discutir. Esse grupo que detém o poder
e que vai seguir beneficiando exatamente o mesmo grupo. Então, quando a gente fala de concentração econômica, sobretudo no Brasil, um país que durante quase 4 séculos teve a escravidão como base da economia, não tem como a gente falar de economia sem pensar a questão racial e de gênero, sem pensar que essa hegemonia ela é econômica, racial e também de gênero. Quando o assunto é economia e política, a representação negra cai ainda mais. Em um dos jornais de São Paulo, foi identificado que não havia nenhum representante negro, por exemplo, para falar de economia e política. Pois é, esses dados alertam para a importância da discussão sobre o lugar de fala, mas eu vou aprofundar ainda esse debate na aula 5. E eu convido vocês a acompanhar o conteúdo que nós vamos preparar sobre a relevância do conceito de lugar de fala para o jornalismo. Bom, nesse vídeo a gente viu que a hegemonia leva à reprodução de um consenso forjado pelos grupos com mais poder político e econômico. Assim, a hegemonia contribui para a exclusão de vozes que são mantidas em silenciamento. A construção de práticas de jornalismo contra-hegemônico envolve muitos processos, como a construção de espaços que constituam alternativas ao status quo, escuta e difusão de novas vozes, questionamento de narrativas do senso comum e busca de alternativas para o financiamento de empreendimentos. No próximo vídeo, a aula 3, nós vamos falar sobre desinformação, esse fenômeno complexo que vem sendo estudado no campo da comunicação por conta de seus diversos desdobramentos nefastos para a democracia e para o próprio jornalismo. Eu falo sobre as contribuições da teoria feminista negra para o jornalismo também. O papo vai render, então aproveita para se inscrever no canal e compartilha também esse vídeo com alguém que você saiba que vai gostar de debater esse assunto. Até o próximo!